Ô, rapaz, rapaga. E dada a largada, porque começou a semana do Bitcoin, a gente vai então dar uma zapeada, né? Como é que vai ser essa semana para a macroeconomia, quais as divulgações, né, que podem afetar o mercado como um todo. Durante a semana, claro, a gente vai analisar a macroeconomia, quais os dados que podem afetar aí a semana como um todo. Também vamos analisar o Bitcoin nos tempos gráficos semanal, diário, 15 minutos, aí o que pode acontecer, o que não pode acontecer, enfim, e passar pelas principais criptomoedas aí, como é que elas estão se comportando, como que se comportaram durante o fim de semana, como podem se comportar durante a semana, tudo isso muito mais claro depois da vinheta, então você já sabe, claro, vai! Você também já sabe isso daqui, né? Então você vai dar o like nesse vídeo se não deu like, se inscreva se não está inscrito e também ative o sininho de notificações caso você não tenha ativado ainda, tá? Também cogite fazer parte do nosso grupo Free, link tá aqui embaixo na descrição. Se você ainda não faz parte do grupo Free, cogite fazer parte do grupo VIP, link tá aqui embaixo na descrição. E também cogite fazer parte do canal de resultados do grupo VIP, link tá aqui embaixo na descrição. Todos os links que você precisa estão aqui na descrição, tá? Mais nada, você não precisa de mais nada nesse mercado cripto, senão os links que nós compartilhamos aqui embaixo na descrição deste vídeo, tá? E se você estiver assistindo por outra rede social, pela legenda do vídeo, tá bom? Então, a gente tá em várias plataformas. Depende da plataforma a qual você esteja assistindo esse vídeo, o link está aqui embaixo, ou na descrição, ou na legenda. Beleza? Então vamos lá, vamos começar, né? Primeiramente, segunda-feira, 24 de março, a gente já vai começar com um PMI muito importante para medir, né, principalmente o poder da indústria dos Estados Unidos, né, como é que está o setor. Mas é interessante que ele venha abaixo do estimado, né, abaixo da projeção, para indicar uma inflação relativamente baixa. A questão é a seguinte, cara, também o PMI não tem influenciado tanto na inflação, tá? Então não vai dizer tanta coisa assim pra gente, tá bom? A gente vai ficar de olho também na terça-feira a confiança do consumidor para ver como é que vai estar aqui, tá? Se a confiança do consumidor vir muito acima do estimado, a probabilidade é que a gente tenha mais gastos do que esperado e isso tende a subir a inflação, então o ideal é que venha basicamente dentro do esperado. Porém, também, se o consumidor estiver muito pouco confiante, a gente tem algo ruim aqui, que o que seria no caso? A economia possivelmente entrando na tal recessão que muita gente ainda tem medo, por mais que o Jerome Powell tenha simplesmente desmentido tudo o que já era uma mentira, claro, né? Essa recessão para mim é simplesmente food para botar medo no mercado e jogar o preço das ações lá embaixo e consequentemente o Bitcoin cair junto, tá bom? Então para mim é tudo uma palhaçada, mas enfim, né? Vamos ficar espertos, isso aqui é muito importante. Venda de casas novas, o Fed não fica muito de olho nas casas novas, né? No mercado imobiliário, mas é importante para a gente sacar como é que vai a economia lá dos Estados Unidos, como é que tá aí a questão realmente ligada a recessões, possíveis recessões e tudo mais, tá? Que eu particularmente acho que está muito longe a gente ver os Estados Unidos entrando em recessão ou qualquer coisa que o valha, tá certo? No mais, a gente também vai ter estoques de petróleo bruto, não tem influenciado tanto assim, tá? E aqui sim é importante, tá? O PIB dos Estados Unidos, porque já que estamos falando de recessão, a gente vai ter que ver como é que vem o PIB. E qualquer coisa que venha acima do esperado, que é 2,3, já praticamente esfrega na cara desse bando de palhaço que está falando em recessão, que esse papinho de recessão já era, tá? Então qualquer coisa que venha acima de 2,3 já é muito positivo e tende a jogar o mercado para cima. E o detalhe, se vier dentro disso daqui de 3,1, tá? Significa que os Estados Unidos praticamente não frearam em nada a economia deles da última divulgação do PIB até o prezado momento, ou seja, recessão, o escambau, cara. Recessão é papinho, conversa para jacu, basicamente, né? Como já diria o pica-pau, voodoo é para jacu, recessão é para jacu,
Então, basicamente, é isso. Recessão, esse papinho de recessão não existe, dependendo de como vier o PIB aqui na quinta-feira. Então, muita atenção com o PIB, muito importante essa divulgação do PIB aqui, tá certo? E o mais importante de tudo, o PDD-CS por seguro-desemprego tem toda semana, então a gente vai ficar de olho, mas não vai ser tão importante assim. Agora, o mais importante dessa semana, sem dúvida alguma, vai ser o núcleo do preço PCI. Por quê? Porque este é o maior índice que o Federal Reserve fica de olho para avaliar cortes em taxas de juros ou não, tá? Se vir dentro do esperado, significa que o Fed pode avaliar um corte em taxa de juros. Se vir acima do esperado, esquece, o Fed vai manter taxa de juros por mais tempo. Isso se não der louca de subir. É claro que o pessoal falando em recessão, Jerome Powell tentaria, no caso, se ele for um pouco comedido, né? Coisa que talvez ele não seja justamente para bater de frente com o Donald Trump, mas se ele for um pouquinho comedido, o Jerome Powell vai manter taxa de juros para evitar um pouco esse bafafá de recessão, tá? Mas se isso daqui vir acima do esperado e o Powell quiser bater de frente com o Trump, o que é bem possível, tá? Existe uma possibilidade muito alta dele querer o quê? Até subir taxa de juros, né? Dependendo da situação. Então vamos ficar bem esperto com essa divulgação aqui do núcleo PCI, se vem acima ou não, tá? Do esperado. Eu imagino que ele vai vir basicamente dentro do que é esperado, tá? Não vai subir muito não. Se bobear até cair um pouquinho, vamos ficar de olho nisso tudo, tá, galera? Mas é um informativo muito importante aí pra gente. Temos que ficar de olho, temos que prestar muita atenção mesmo, tá certo? Quanto semana que vem, né? A gente não vai ter lá muita coisa importante. Até quarta-feira, quando nós vamos ter o PMI industrial medido pelo ISM, que é mais importante, até mais confiável, né, que o PMI comum, né? Teremos aí ofertas de emprego JOLTS, importante também para fins de medir recessão, porque se vir muito abaixo do esperado, significa que estamos com o mercado de empregos bem desaquecido, que é bem ruim, tá certo? Por mais que o Jerome Powell tenha falado que o mercado de emprego está bem aquecido, aí a gente vai pôr à prova, né, com a divulgação das ofertas de emprego JOLTS e também variação de empregos ADP, que vai ser na quarta-feira, 2 de abril. E aí a gente vai também ver como é que vem o PMI ISM das relações não manufaturada, e também teremos o payroll, que isso é mega importante também. Então teremos 2 sextas seguidas de extrema importância no mercado, na macroeconomia. Essa sexta que vem aqui, nós teremos aí então o PCI, e na outra sexta, dia 4 de abril, nós teremos o payroll, muito importante, até para fins de sustentar esse tipo de tese de estarmos ou não estarmos aí às vésperas, né, de uma recessão econômica, o que eu duvido muito que está. E para mim, sinceramente, esses índices todos virão aí para desmentir esse tipo de narrativa, tá certo? S&P 500, então a gente já vai começar aqui o S&P 500 com uma espécie de suporte que ele já está querendo formar aqui, tá? Eu não vou chamar ainda de suporte, é cedo para dizer que é um suporte. Mas é mais ou menos uma espécie de suporte que ele se formou nessa região aqui. E aqui, de uma certa forma, ele formou uma espécie que eu ainda não vou chamar de resistência. Mas é quase como se fosse uma resistência. Que tá para se formar uma resistência, tá certo? Vamos ver como é que ele reage aí nessa região. Agora, o que a gente tem de ruim aqui é o seguinte, é um tal de gap que ele formou logo na abertura do mercado. E os gaps, vocês sabem muito bem que eles tendem a ser fechados, tal como esse gap aqui ele foi fechado semana passada, a tendência é que esse gap seja fechado novamente. E no momento o preço, né? Vamos dizer preço, vamos chamar de preço, ele está acima do gap. Então, muito provavelmente o que a gente vai ver é o mercado fazendo assim, para o S&P, tá? Ele fazendo uma correção, para depois, quem sabe, voltar a subir, tá, pessoal? Então, o S&P talvez faça esse movimento nos próximos dias aí, tá? Corrija e depois volte para buscar aqui
novamente esse topo, tá? Formando aí um retângulo, basicamente uma figura de retângulo. O lado que ele romper e confirmar rompimento é o lado que o mercado vai assumir se é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, beleza? Por enquanto, tá meio que andando de lado, tá bem andando de lado, né? Basicamente desde segunda passada passou a semana aí lateralizando. Tendência é realmente que o S&P lateralize até tomar uma decisão. Que decisão ele vai tomar? Não sei, não tem como saber ainda, é muito cedo, mas tendência que ande de lado mesmo. Fazer o seguinte, analisar o semanal depois. Vamos começar por 15 minutos, que é o que a gente sempre faz. O Bitcoin, por outro lado, ele não está andando de lado, ele simplesmente deu um pump aqui, depois fez uma correção justamente entre os níveis 0.5 e 0.6 de Fibo, né? Muito importante essa correção entre nível 0.5 e 0.6 de Fibo, porque é o que ele precisava realmente desafogar para depois, muito possivelmente, voltar a subir e fazer uma onda 3 para cima, que é o que a gente está esperando que ele faça aqui, tá? Então, como é que eu vou medir essa onda 3? Eu vou pegar aqui o topo da onda 1, pegar uma expansão de Fibo, tá certo? Pegar uma expansão de Fibo baseada na retração, e caso ele consiga romper esse pivô, confirmar o pivô de alta rompendo a cabeça da onda 1, que está em 87.395 dólares, teremos alvos para 88.551, 89.154 e 90.021 dólares, tá? Então são os próximos alvos do Bitcoin caso ele consiga romper 87.395. Mas o que acontece é o seguinte, caso o S&P corrija para fechar o gap, que é o mais provável que ele vai fazer, nós vamos ver uma outra correção no Bitcoin muito possivelmente, tá? Dificilmente o Bitcoin vai subir com o S&P corrigindo, tá? Pode acontecer? Certamente pode. O Bitcoin não necessariamente ele vai fazer o que o S&P está realmente fazendo, mas assim, a tendência é que o Bitcoin ele acompanhe o S&P. Se o S&P corrigiu, a tendência é que o Bitcoin corrija. Tá? Ademais, a gente deixou uma order block até que considerável. Cadê? Nessa região aqui, ó. Tá bom? A gente vai ter que superar essa order block. E teve bastante volume de certa forma, tá? Foi um candle com bastante volume. Então a tendência é que ele não seja rompido tão já. Bastante volume até 86.613. Vai sofrer para romper isso aí, tá? Vai sofrer para romper 86.613. Beleza? Tá tentando romper agora nesse momento, por sinal, mas vai ser difícil, tá? Todas as médias estão alinhadas certinhas, tá tudo certo, bonitinho, maravilhoso. EMA de média móvel de 20 para cima da EMA de 34, que tá para cima da EMA de 50, que tá para cima da EMA de 72, que tá para cima da Triple EMA de 610, que tá para cima da EMA de 200. Tá tudo alinhado perfeitamente bem, tá tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Porém, tá complicado, né? Realmente uma order block de respeito que ele deixou aqui com uma força vendedora considerável aí até 86.613. Vamos ver como é que o mercado reage aí, tá bom? Gráfico diário do Bitcoin, cara, por outro lado, a gente tem uma situação invertida, né? Na qual a gente tem todas as médias bem alinhadas no tempo gráfico de 15 minutos, aí no tempo gráfico no diário nós temos uma situação invertida, né? Na qual as médias elas estão totalmente desalinhadas, né? Então, se no tempo gráfico está tudo muito bem alinhado, que nem EMA de 34, depois EMA de 50, depois EMA de 72, aqui está totalmente o contrário. Nós temos a EMA de 34 para baixo, depois EMA de 50, depois EMA de 72, está totalmente inversa a coisa aqui. Então a tendência indica uma baixa realmente, tá bom? E agora nós temos aí uma região de bastante turbulência a partir de 87.300, basicamente, até 90.240 aproximadamente, que é o que o Bitcoin vai sofrer realmente bastante resistência aí, tá?
Tô dizendo que ele não vai conseguir superar? Não, muito pelo contrário, ele tem grandes probabilidades de superar, até porque ele está voltando a, a ganhar investimento de instituições, né? O investimento institucional está voltando para o Bitcoin aos poucos, né? Então ele está chamando interesse de instituições, porém não o bastante ainda para romper esses preços, essas regiões aí bastante pesadas, tá? Então a gente tem que ficar muito atento aí com o que pode acontecer, tá? Tomar muito cuidado com o Bitcoin aí. E se você tá comprado, cara, dependendo da região, é subindo stop para evitar a encrenca e tudo mais, né? E lembrando que ele tem a Triple M de 610 períodos lá em 96 mil, então é mais uma resistência que deve pesar muito pro Bitcoin aqui, caso ele venha testá-la, entendeu? Então é realmente bastante coisa que o Bitcoin vai ter que superar aqui, hein? Bastante coisa mesmo. Por enquanto, mantém-se ainda acima da LTA, o que é muito bom, tá? Aquela LTA que vem lá de... Eita. Eu voltei no vídeo anterior, nas configurações do vídeo anterior. É uma LTA que vem lá de agosto, né? 2024. Tá se mantendo acima dela, o que é muito bom. Conseguimos, enfim, romper a EMA de 200 períodos, conseguimos romper média móvel de 20 períodos, que eu falava com vocês, era uma média móvel que ela não tende a ser tão difícil de ser rompida, mas estava oferecendo uma certa resistência, o que era bem ruim para o mercado. E é uma média móvel que o pessoal não dá importância, mas ela é bem importante. De acordo com o setup Tabajara lá do Ogro do Wall Street, tá amarela, né? Ou seja, deixou de oferecer risco, deixou de ficar vermelha. Quando deixa de ficar vermelha e fica amarela, ela tende a manter uma certa lateralidade no mercado, né? Mas nesse caso aqui, ela ficou amarela porque está revertendo a tendência, possivelmente. Então, a tendência é que com o tempo ela fique verde, ou seja, indique compra, né? E ó, o setup Tabajara tá aqui, ó. Tabajara by André Machado, né? Conforme tá aqui. Que é o do Ogro de Wall Street. Quem não conhece, o André Machado é conhecido também como Ogro de Wall Street. Tem muito conteúdo gratuito dele, cara, que você não precisa ficar por aí pagando o curso, né, para aprender a day trade. Tem muito conteúdo dele gratuito, tá? Que você pode aí simplesmente acessar sem precisar pagar nada por isso. Beleza? Então é isso, tá? Estamos com o mercado um pouquinho complicado aqui em prazos maiores, tá? Em curto prazo, probabilidade é de retomada de alta, mas em longo prazo a situação complica um pouquinho mais para o Bitcoin. No gráfico semanal, eu tinha traçado aqui, começado a traçar, né? A partir de outubro de 2023, uma LTA que ela foi confirmada aqui em julho de 2024, foi testada em agosto de 2024, foi perdida em agosto também de 2024, mas foi recuperada em novembro de 2024, né? E de lá para cá ela não tinha sido testada de novo até agora, né? Em março de 2025. E ela foi respeitada, tá? Então a gente vem respeitando essa LTA que foi criada pela primeira vez com aquele fundo de outubro de 2023, tá bom? E vem sido respeitada, pelo menos por enquanto, tá? Ela foi furada uma vez apenas aí, mas de lá para cá a gente tem conseguido pelo menos se manter acima dela, o que é muito, muito bom mesmo, tá? Vamos ver aí se por enquanto se mantém. Eu gostaria de falar um pouco da FiMate que eu desenhei aqui, né? Com base nesta queda que o mercado fez, eu defini isso daqui como canal de referência, zona neutra aqui. Acabei acertando essa queda até os 14 mil dólares aqui, né? Que a gente fez. E também esta alta, essa esticada que ele deu até os 92.400 dólares aí, tá certo? A gente pegou 101 mil dólares, né? Que foi um Fibonacci que eu tracei, basicamente, né? Desse topo que ele fez até o fundo, né? Eu falei que se ele rompesse os 69 mil, a gente teria alvo para 101 mil dólares. Ele pegou exatamente 101 mil dólares, daí para frente ele começou a fazer correções. Se a gente utilizar essa FiMate que eu fiz aqui, nós teremos um alvo
primeiro alvo, né, um alvo de meio de ciclo em 92.400, que a gente já bateu, e um alvo final lá para a faixa dos 131 mil, 133 mil dólares, tá bom? Que é onde eu imagino que o Bitcoin vai bater. Então, assim, para mim, o final de ciclo do Bitcoin pode ser justamente entre 130 e 135 mil dólares aí, tá bom? A partir do momento que então o Bitcoin conseguir romper lá a faixa dos 120 mil dólares, galera, eu acho que já é interessante a gente começar até a pensar em sair do ativo, tá? Começar a fazer saídas estratégicas, tá? Não sair com todo o capital, logicamente, pelo amor de Deus, longe disso, tá? Mas de repente você ir colocando stops mais acima, por exemplo, subindo stop, ou se você está fazendo DCA, começa também a projetar a fazer uma venda parcial, né? Vai vendendo aos poucos, todo dia, vende uma parcela de Bitcoin diariamente para você ir fazendo saídas aos poucos, tá bom? É bem interessante você cogitar fazer isso. Não mais, a semana do Bitcoin, semana passada acabou com certa indecisão, né? Com o candle com bastante força vendedora, né? Dos 87.400 para baixo, né? Vamos ver se essa semana a gente consegue fechar aí acima de 87.400, tá? Se fechar acima de 87.400, demonstra uma força compradora bastante interessante a ponto de, sim, possivelmente até recuperar a tendência de alta do Bitcoin. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Se a gente conseguir fazer isso, muito bem. Vai ser muito interessante mesmo. Open Interest é análise de sentimento aqui do mercado. Bitcoin lateral, cara, ele deu esse pump aqui, né? Estranho que surgiu como se fosse um gap praticamente, né? Tá bem estranho aqui, mas enfim. Isso só no CoinGlass, tá? Nas corretoras não tem esse gap, não existe. Mas enfim, funding rate, né? Tá baixo de 0,01%, então tá muito tranquilo para a gente realmente fazer long em Bitcoin. A taxa tá muito baixa, a taxa de financiamento dá para fazer long em Bitcoin sem grandes dificuldades, tá? Liquidations, tivemos poucas liquidações tanto em long quanto em short, porque o mercado tá realmente parado, né? Nesse fim de semana não teve muita movimentação não, tá bom? Open Interest, o mercado corrigiu, Open Interest corrigiu junto, sem interesse nenhum. Agora que ele deu esse pump aqui, aparentemente o Open Interest demonstrou interesse nesta alta. Mas eu gostaria de ver com o inglês completo, né? Coisa que ele não tá, porque ele abriu um gap. Então não tem muito como eu me manifestar com relação a isso daqui, tá? A esse Open Interest. Eu vou poder me manifestar melhor um pouco a partir de amanhã, creio eu, quando ele vai estar mais completo aqui. Agora fica difícil dizer para você se é confiável ou não esse Open Interest, tá bom? O que é confiável long short ratio, que caiu bastante. Isso é ótimo, tá? O Bitcoin estava com um long short ratio muito alto, chegou a bater 3 longs para cada short aberto. Depois caiu para 2 long para cada short aberto, que continuou alto do mesmo jeito. Quer dizer, não do mesmo jeito, caiu bastante, mas ainda assim estava alto. E agora ele caiu bastante, né? 1,12 para cada short aberto está num nível extremamente aceitável, ou seja, o Bitcoin está pronto para dar pump de novo, sem grandes problemas, sem grandes dificuldades. Vamos ver se essa semana a gente consegue bater lá na casa dos 90 mil dólares aí para realmente dar uma bela de uma animada no mercado, dar uma agitada e fazer as coisas voltarem a ser como era antes, né? O CVD voltou a subir, né? Subiu bastante até. Mas, sinceramente, cara, perto do que ele já esteve, tá em níveis muito baixos ainda, então não tem problema nenhum. Eu não imagino o CVD apresentando problemas estando aí a menos 67,6. Então, beleza, ainda tá no nível relativamente baixo e dá para subir mais sem problema algum. Agora vamos ver como é que estão as ordens aqui do Bitcoin, tanto para baixo quanto para cima, ó. Para baixo, nós temos ordens de compra, ó. Temos aqui 84 mil bitcoins para compra, 83.555, 250 mil bitcoins para compra em 83.775,
253 mil bitcoins para compra, 83.885, 252 mil bitcoins para compra, 83.995 e 336 mil bitcoins para compra em 84.110, cara. Se você somar tudo, 336 com 252 mil, com 253 mil aqui e com 250 mil, cara, ao todo vai dar aí... vai passar do milhão. Vai passar do milhão. Então, assim, você tem mais de 1 milhão de bitcoins para compra caso corrija até essa região. Ou seja, nós temos realmente muita gente interessada na alta do Bitcoin. Tá? Se você está comprado em Bitcoin, um stop interessante passa a ser então na casa aqui dos $81.500. Por quê? Porque vai ser muito difícil o Bitcoin perder toda essa região aqui. Vai ter que liquidar mais de 1 milhão de ordens de compra de Bitcoin. É muita coisa, cara. Tem muito dólar envolvido nessa compra aqui, tá? Para ser eliminado como quem não quer nada. Então tem muita gente interessada em manter o Bitcoin para cima aqui dos $83.500, tá? É muita gente interessada na compra em Bitcoin aqui. E por um outro lado, quando o Bitcoin bater em $90 mil, a gente vai ter 177 mil pessoas... Perdão, a gente vai ter uma ordem de 177 mil Bitcoins para venda. O que também não é uma grande coisa não, tá? Então, assim, tem muito mais gente interessada em fazer o Bitcoin subir do que fazer o Bitcoin cair neste momento, tá? Eu digo nesse momento. Tem muito mais gente interessada em fazer o Bitcoin subir do que fazer o Bitcoin cair. Tipo, muito mais gente mesmo. E só lá a partir de $98.270 a gente começa a ter mais gente interessada em ver o Bitcoin realmente cair, tá? Mas o caminho para os 90 mil aparentemente está livre. Então, sim, eu acredito que o Bitcoin possa muito bem subir até os $90 mil aí essa semana. Talvez a gente tenha caminho livre para os 90 mil ao longo dessa semana aí. Para enfim, né, a gente voltar aos 90 mil. Tudo indica que podemos voltar. O mercado no momento está com medo, o que é muito bom, porque mesmo o mercado subindo, ele continua com medo, tem espaço para subir mais ainda até entrar em ganância, que é aí que a gente tem que começar a ficar com medo quando entra em ganância. E vamos ver agora as principais alts do mercado, como é que estão, né? Pelo menos as que têm maior volume, né, do mercado, assim. A gente tem uma order block gigantesca na Ethereum, que mantém a Ethereum subindo, e por enquanto a Ethereum conseguiu, enfim, romper a média de 20 períodos. O setup Tabajara lá do Ogro da Wall Street já ficou amarelo, o que indica uma possível reversão dessa tendência de baixa. Cedo ainda para dizer, mas é muito bom e é uma posição muito otimista para Ethereum, que até outro dia estava péssima na parada, e agora a Ethereum começa a ganhar um ar bem mais otimista do que antes, com probabilidade de retomada de alta muito bom para Ethereum. Isso daí muito importante, essa retomada da Ethereum, hein? Ripple, XRP, né? A gente vê a XRP como tranquilamente... Eita! Tirei ela daqui, mas vamos separado com ela. A gente vê a XRP tranquilamente como a alt mais promissora, né, desse ciclo todo, né, pelo menos até o momento, né? Só que ela travou justamente nessa região de Golden Ratio entre 0.5 e 0.6 de Fibo, né? Ela sofreu aqui uma pressão vendedora, voltou a cair, segurou na média móvel de 20 períodos, tá? E agora está tentando voltar a subir para brigar aqui de novo, né? Então a gente tem que ficar bem atento aqui com a região de 0.5 que está 2,50 dólares, né? E 0.618 que está em 2,62. Se a gente vir testar aqui de novo, vamos ficar bem atento como que ela vai se comportar, e depois também temos que ver como que ela vai se comportar no teste de LTB, né? Que é uma LTB que saiu lá do topo do início dessa baixa, foi testada de novo nesta alta em 3 dólares, então ela saiu daqui de 13,42 para ser testada em 3 dólares, e vamos ver como é que ela vai se comportar no teste aqui
de 2,75. Vamos ver como é que ela vai se comportar, né? E depois a gente vai ver aqui a Solana, né? Solana USD, que enfim, né? A Solana também reagiu, cara. Enfim, a Solana reagiu, demonstrou aí uma recuperação muito boa, né? Saiu da limbo, conseguiu romper a média móvel de 20 períodos, né? Que fazia tempo que ela estava aqui brigando, caía, brigava, caía, né? Ficava nessa chatice de sempre. Hoje, finalmente, ela conseguiu romper e vem se mantendo acima. Agora, muito provavelmente, vai brigar aqui para pegar a EMA de 34 períodos, né? Vamos ver como é que vai ser essa reação, mas provavelmente então a gente vai ver a Solana nos próximos dias indo pegar lá $145, coisa do tipo, para brigar com a EMA de 34 períodos. Vamos ver como é que vai ser o teste aqui, se ela vai obter sucesso ou não, tá? Por fim, a ADA Cardano, que permanece na limbo, né? Fica aí neutra, lateralizando, não veio testar a média de 20 períodos, está bem aí parada, bem na limbo também, sem grandes novidades. E vamos ver como é que vai ser esse teste, né, na média de 20 períodos, que vai ser lá por 75 centavos de dólar. Mas enquanto ela não conseguir romper os 80 centavos de dólar, fica numa situação bem complicadinha aí a Cardano, tá? Vai ser bem difícil ela conseguir romper essa região aqui, tá? Tá numa situação bem complicada mesmo, tá? Pessoal, por esse vídeo é isso, tá? Valeu. Acabou se estendendo um pouco além do que a gente queria, mas falamos aí do como vai ser o mercado nessa semana, como que vai ser o mercado da macroeconomia, né, para a próxima semana também. Já demos uma zapeada geral, tá? Então, por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau. E amanhã a gente volta com mais. Fui, falou.